Olá! Então, hoje nós vamos iniciar com a correção das questões da atividade diagnóstica que a professora passou na aula de ontem, ok? Então, a questão número 1 de língua portuguesa. Leia o texto abaixo e responda as questões. Cachorros. Os zoológicos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa. Além de serem ótimos companheiros, um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Esse texto foi retirado de uma matéria da revista Recreio Online, tá? O assunto tratado nesse texto é a relação entre os homens e os cães, a profissão de zoológico, a amizade entre os animais ou a alimentação dos cães. Então, qual é o assunto principal nesse texto? Nós vamos ver aqui que, então, de forma geral, o texto está falando sobre a relação dos homens e dos cães. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 2. Leia o texto abaixo. Dia Mundial Sem Carro, dia 22/9/2008, às 10 horas, na reitoria. Bicicletada especial das 1000 bikes. Então, teria o Dia Mundial Sem Carro, né? Era uma proposta da faculdade. O assunto da propaganda acima é a venda de bicicleta, a corrida de bicicleta, a informação da preservação do meio ambiente ou o anúncio do Dia Mundial Sem Carro. Então, esse cartaz aqui tinha qual objetivo, pessoal? De falar do meio ambiente, de falar que teria uma corrida de bicicleta ou de anunciar o Dia Mundial Sem Carro? Então, quem respondeu a letra D, muito bem. Então, o objetivo ali era fazer o anúncio do dia e do horário, que seria, né, olha lá, dia 22/8, né, que seria o Dia Mundial Sem Carro. Questão número 3. Leia o texto abaixo e responda a questão. Princesa Nenúfar, elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Então, esse é um texto do Flávio de Souza, né? A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela é muito bonita? Ela é pálida e de olhos claros? Tem cabelos quase brancos ou vive no castelo? Então, aqui nós temos informações sobre a princesa e temos opinião das pessoas. Qual é o trecho que mostra aqui a opinião das pessoas? Então, está aqui, ó. Dizem que é muito bonita. Então, se dizem, é porque é uma opinião. Então, é a resposta correta, a letra A. Questão número 4. Sobre bolinhos de chuva, pipoca e como os seres vivos se transformam em fósseis. No final da tarde de hoje, após longos dias de muito calor, veio a chuva. De início, apenas algumas grandes gotas, que ao baterem no chão quente viraram vapor. Em seguida, o barulho forte de pingos e mais pingos, que repentinamente transformaram o céu numa grande cachoeira esbranquiçada. Como veio, a chuva se foi. A água escoou, infiltrou-se pela terra e tudo voltou devagarzinho à sua rotina. Gosto da chuva, desta chuva que vem depressa, refresca o ar, molha as plantas e quando nos pega no meio do caminho, deixa-nos encharcados. Ela traz lembranças de coisas boas, como uma casa acolhedora, bolinhos de chuva, pipoca e um passar mais lento do dia.
Então, esse é um texto que foi também retirado de uma revista, da revista Ciência Hoje, da revista online. É um fragmento esse texto. Fragmento significa quando é só uma parte do texto, tá bom, pessoal? O trecho que expressa a opinião do narrador é: como veio, a chuva se foi. O barulho forte dos pingos. Gosto da chuva. Vira um vapor. Então, qual é o trecho que expressa uma opinião do narrador aqui? Então, uma opinião, né, significa o que eu penso de algo. Então, na letra C, ele diz o quê? Que ele gosta da chuva. Então, o trecho que expressa a opinião do narrador é a letra C, gosto da chuva, quando ele diz que gosta da chuva. Então, agora nós vamos aqui para uns desafios, né? O pessoal que é antenado aí nas aulas de artes, ensino religioso, vai estar bem legal aí. Leia o texto abaixo. O Menino de Brodowski, né? Então, a professora disponibilizou essa imagem aqui para vocês observarem, né, pessoal? Então, O Menino de Brodowski, essa é uma obra de arte de um artista muito conhecido por nós, que é o Cândido Portinari. Desde pequeno, Cândido Portinari, o Candinho, gostava de desenhar. Nasceu em Brodowski, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Todos apreciavam muito seus desenhos. Seus professores, seus colegas e até o padre da cidade. Ainda não tinha 10 anos quando ajudou a pintar as estrelinhas do teto da igreja. Com 15 anos, pegou o trem e viajou para o Rio de Janeiro para aprender mais sobre pintura e desenho. Aos 26 anos, ganhou o prêmio de viagem da Exposição Geral de Belas Artes e foi para a França. Durante o tempo que passou lá, não parou de pensar no Brasil, na sua cidade e nas histórias de sua infância. O título, O Menino de Brodowski, demonstra que o principal do assunto do texto é a morte de Cândido Portinari, a biografia de Cândido Portinari, os prêmios recebidos por Cândido Portinari ou os quadros pintados por Cândido Portinari. Então, nós podemos ver aqui que quando estamos falando aqui, né, o Menino de Brodowski, nós estamos falando sobre o Cândido Portinari. Então, nós estamos falando sobre a biografia dele. Resposta correta, letra B. Questão número 2. Leia o texto abaixo. A descoberta do estranhíssimo sapo fóssil. Apareceu pelas colinas da Índia um sapo bem esquisitão. Para começar, ele é roxo. Credo! Tem 7 centímetros e um focinho pontudo. A cabeça é meio pequena para o corpo e, por isso, o bicho parece mais uma bolha gosmenta roxa, credo, do que um ser vivo. E mais estranho que isso, só o nome dele, Nasicabatrachus sayadrensis. Mas esse nome, palavrão, na verdade, quer dizer uma coisa bem simples. Sapo da montanha, Sahadri. O sapo pode até ser feioso, mas para seus descobridores, ele é o bicho mais bonito do mundo. É que o sapo da montanha é um fóssil vivo de 130 milhões de anos atrás. Os antepassados dele viveram na época dos dinossauros. E por isso, o sapão roxo é muito importante para entender como os anfíbios da família dele evoluíram. Logo, o Nasica é lindo. Pois é, se o amor é cego, a ciência também. Mas que mau gosto, hein? Então, esse texto está disponível, né, no canal kids.com.br, tá bom, pessoal? O nome do arquivo lá é Sapo Fóssil, para quem tiver interesse em procurar e se informar mais sobre isso. De acordo com esse texto, qual é a opinião dos pesquisadores sobre o sapo encontrado na Índia? Ele é o bicho mais lindo do mundo? Ele tem 7 centímetros e focinho pontudo? Ele é roxo e apareceu nas colinas da Índia? Ou ele é um fóssil vivo de 130 milhões de anos? Então, nós temos que ver aqui, né, que os fatos, o que é fato aqui? O que aconteceu? Que ele tem 7 centímetros, tem um focinho pontudo, ele apareceu nas colinas da Índia, ele é um fóssil de 130 milhões de anos e
O trecho que expressa a opinião dos pesquisadores é a letra A, quando diz que ele é o bicho mais lindo do mundo, porque não é um fato, né? É a opinião deles. Por que eles acham mais lindo? Porque com essa descoberta eles tiveram e estão tendo a oportunidade de fazer vários e vários novos estudos sobre a família desse anfíbio, ok? Então, agora, nós vamos lá para a matemática, rever um pouquinho a questão do sistema monetário, né, a troca de moedas, cédulas e valores. Questão número 1. Deixa só eu ver quanto estamos de tempo aqui. Questão número 1. 3 irmãos conseguiram poupar e guardar durante 5 meses as moedas que receberam de seus pais. A tabela abaixo mostra quanto cada um conseguiu guardar. O Carlos conseguiu guardar R$ 21,50. A Mariana, R$ 19,00. E o Pedro, R$ 18,90. Se eles juntarem suas economias, quanto eles terão? Então, eu posso fazer essa conta no papel ou na minha cabeça, né, pessoal? Então, quanto que vai ficar? Por exemplo, eu posso pegar o R$ 21,50 mais o 19. Vai dar quanto? Vai dar R$ 40,50. Então, se eu tenho R$ 40,50 mais R$ 18,00, como eu vou fazer? Eu já pego 10 daqui e já vou ficar com R$ 40,50, R$ 48,50. Então, 50 centavos mais os 90 centavos vai dar quanto? Então, eu tenho R$ 58,00 e eu tenho R$ 59,00 e quantos centavos ali? E 40 centavos. Então, quem respondeu a letra C acertou. Questão número 2. O valor do Vale Transporte em Curitiba, em abril de 2009, é de R$ 4,50. Para pegar o ônibus, para ir até a escola, Fernando precisa pegar as seguintes moedas na mochila. Então, qual dessas questões vai corresponder aqui, ó? R$ 4,50. Quais desses valores aqui das questões eu tenho R$ 4,50? Então, vocês vão ver. Vamos vendo lá por alternativa. Letra A, eu tenho R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00. R$ 3,50, R$ 3,60, R$ 3,70. Não é. Questão número 2. Eu tenho R$ 1,00, R$ 2,00, tenho R$ 1, 2, R$ 3,00 e R$ 1, 2, 3, R$ 4,10. Estou chegando perto. Letra C. Eu tenho R$ 1, 2, R$ 3,00. Eu tenho R$ 4,10. Letra D. Eu tenho R$ 1, 2, R$ 3,00. Mais R$ 1,00 que vai dar 4, mais 50 centavos, R$ 4,50. Então, qual é a alternativa correta? Para ter R$ 4,50, a letra D. Questão número 3. A professora Simone pediu para seus estudantes fazerem a decomposição de um determinado número. Abaixo está a decomposição feita por Mateus, da forma correta. Então, olha lá, decomposição, né? 2 unidades de milhar, 4 centenas simples, 2 dezenas e 7 unidades. Então, já vamos começando aqui. 2 unidades de milhar significa que eu tenho 2.000. E 4 centenas simples significa que eu tenho 400, né? E 3 dezenas, eu tenho 30. 7 unidades, eu tenho 7. Então, eu tenho aqui 2.437. Qual é a questão que eu tenho esse número aqui? 2 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Unidade de resposta correta, letra D. Questão número 4. O professor Pedro escreveu no quadro o seguinte número: 7 vezes 1.000, mais 5 vezes 10, mais 3 vezes 1. Em seguida, pediu para que alguns alunos dessem a resposta oralmente. Abaixo estão as respostas de 4 alunos. Qual será a resposta correta, pessoal? Então, como eu vou fazer essa questão aqui? Primeiro, né, aqui.
Então, eu já sei que 7 vezes 1.000, eu terei 7.000. 5 vezes 10, eu terei 50. 3 vezes 1, 3. Então, eu já sei que 7.000 mais 50, eu vou ficar com 7.050. E 3 vezes 1, 3. 7.050 mais 3. Então, eu vou ficar com 7.053. Qual desses alunos respondeu da forma correta? O João, o Sérgio, o Marcelo ou o Lucas? Então, quem respondeu letra C, Marcelo, acertou. Desafio. Dona Ana Lúcia é doceira e recebeu a seguinte encomenda: 4 caixas com 100 brigadeiros, 7 caixas com 100 beijinhos, 3 pacotes com 10 óleos de sogra e mais 8 unidades de quindins. No total, quantos doces ela produziu? Então, lembrando que quando eu tenho uma situação, problema para responder, o que eu já vou fazendo, pessoal? Eu já vou aqui identificando os valores. Então, 4 caixas com 1.000 brigadeiros. Então, eu já sei que ela já vai ter quantos aqui? 4 vezes o 1.000, eu já sei que ela vai ter 4.000, ok? Quem não conseguiu fazer de cabeça, é claro que o ideal é que vocês vão colocando esses valores lá no papel e vocês vão fazendo as contas, tá bom, pessoal? Quem consegue fazer de cabeça, já ótimo. Mas na dúvida, a professora até deixou uma folha a mais lá para que vocês pudessem fazer os cálculos, tá? Então, eu já sei que eu tenho 4.000 brigadeiros, porque eu tenho 4 caixas com 1.000. 7 caixas com 100 beijinhos. Então, 7 vezes o 100 vai dar 700. E 3 pacotes, então eu já tenho 4.700, mais 3 pacotes com 3 óleos de sogra. Então, 3 vezes o 10, eu vou ter 30. Então, eu tenho 4.730 docinhos já. E mais 8 unidades de quindim. Então, olha lá, 4.738 doces. Então, quem respondeu a letra B acertou, tá bom? Então, aqui a professora deixou a folha com os cálculos para vocês. Então, vocês viram só? Quando eu vou responder uma situação problema, primeiro eu tenho que identificar todos os valores que aparecem. Eu já vou anotando aqui embaixo, para depois eu ir fazendo as correspondências. O que é correspondência? Vou fazendo as contas. Então, se eu já sei que é 4 caixas com 1.000, então eu já vou fazer o quê? Uma conta de vezes. 4 vezes o 1.000. Então, eu já sei que é 7 caixas de beijinhos, então eu não vou ficar lá 7 vezes fazendo 100 mais 100 mais... Não, eu já vou fazer o quê? A multiplicação, que é o que facilita. Depois que eu sei o valor que eu tenho de cada docinho, eu faço a soma. Então, esse é o caminho mais fácil quando a gente tem que resolver mais de uma operação em uma única situação, ok? Então, um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Quem não conseguiu fazer porque ficou na dúvida, vai aí a dica para que vocês deem uma retomada na situação, ok, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula!